Olá, bem-vindos aqui no canal Caminhos e Conexões, o canal das pessoas que amam estudar, aprender, e estamos trazendo esse tema instigante que é a reencarnação. E hoje nós vamos falar de talentos inatos. A gente vai começar falando de alguns nomes de famosos que já nasceram com os talentos aflorados. É interessante porque esse desenvolvimento intelectual, artístico, às vezes assim, ele impacta quando a gente vê uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, né, nessa faixa, executando os seus talentos de diferentes ordens, é sempre surpreendente. Blaise Pascal, né, que é considerado aí o pai da geometria, ele, aos 12 anos, traçou no chão do próprio quarto, o primeiro livro de geometria, chamado Livro de Geometria de Euclides, sem ter qualquer ideia de cálculos e sem jamais ter frequentado uma escola. Vale lembrar que Pascal nasceu em 1623 e desencarnou em 1662. Tinha um desenvolvimento intelectual já trazido de outras existências. Tão extraordinário, ele fez o primeiro modelo de máquina de calcular, ele inventou o barômetro, ele também construiu o primeiro relógio de pulso e fez funcionar o primeiro movimento de pressão hidráulica. Então ele era um grande prodígio, foi considerado um grande prodígio, né? Um outro talentoso que foi Mozart, que todos conhecemos, todos já ouvimos falar de Mozart, que nasceu em 1756, desencarnou em 1791. Aos 4 anos, ele executou a primeira sonata no piano. E aos 7, ele escreveu as 4 sonatas para violino, trazendo esse conhecimento, né? Ele foi considerado o mais importante compositor de música clássica, e não é à toa que foi considerado assim, porque ele produziu mais de 600 obras musicais. Então foi considerado um grande gênio, né, da música. Mais ou menos da mesma época, nascido em 1606, o pintor holandês Rembrandt, que foi considerado também um gênio da pintura. Antes mesmo de aprender a ler, ele já desenhava magistralmente. Foi considerado o maior artista barroco de sua época. Falando de um brasileiro agora, a gente vai trazer o nome Sibelius Donato Tenório. Sibelius nasceu em 1973 em João Pessoa, na Paraíba. Sibelius, aos 3 anos e 8 meses, não andava e nem falava. Ele foi submetido a tratamento neurológico, mas antes mesmo de iniciar o tratamento, a sua mãe teve um sonho com Frei Damião, e este lhe dizia que ela tivesse paciência, que aos poucos a criança estaria curada. E o que ocorreu mesmo, então ele um dia se sentou num piano de brinquedo e começou a tocar, ainda meio desconexo, né? Mas com o passar do tempo, ele começou a andar e a falar depois que teve contato com o piano, com a música. E um extraordinário e talentoso pianista, excepcional. Ele se apresentou no Fantástico quando ele tinha 11 anos, em 1986, e demonstrou a sua excepcionalidade no piano. Então, Sibelius, esse talento nato, né? Uma outra curiosidade, ele nasceu prematuro, de 6 meses. Então, esse bebê já teve alguns enfrentamentos desde o nascimento, né? E vamos comentar sobre alguns talentos que a gente encontrou recentemente, né? Na atualidade agora, pela internet, nas redes sociais. Tem um alemão, o Mikhail Akar, que é um alemãozinho. Ele nunca frequentou curso de pintura, mas ele começou a pintar aos 4 anos, e aos 7 ele já tinha feito 13 exposições
Vale lembrar que alguns de seus quadros estão valendo 13 mil euros cada um. Tem uma moça no estado de Illinois, nos Estados Unidos, a Kiane Kramaric. Ela, aos 3 anos, começou a ter visões. E, segundo ela, essas visões, a partir dessas visões que ela tinha, aos 3 aninhos, ela começou, então, a pintar. A figura que aparecia para ela dizia: você tem que fazer isso, você vai ajudar as pessoas. Ela, sem saber quem era aquela pessoa que ela via, ela foi pintando o quadro. E quando ela concluiu a pintura, todos diziam: é o rosto de Jesus. E ela, até hoje, ela pinta a partir das suas visões. Então, os seus desenhos são as suas visões. E a qualidade das suas pinturas é impressionante. Temos também o brasileirinho, né? Que aos 4 anos, nós estamos chamando ele de Dr. Davi, que ele está arrasando na internet. Ele sabe tudo de cardiologia, de fisiologia, de sintomas físicos. É um médico com 4 anos de idade e tá bombando aí na internet. Todo mundo muita gente está acompanhando, vale a pena. Nós estamos deixando o link de todos esses casos, todos esses que a gente está falando. A gente está deixando o link aqui para você acompanhar com mais profundidade, se você quiser. Tem também um japonês, um pianista que é cego de nascença, Nobayuki Isuji. Esse japonês, aos 2 anos, escutou a mãe cantar Jingle Bells e sentou no piano de brinquedo e começou a tocar Jingle Bells. Então, perceberam nesse talento nato e colocaram ele para estudar música. Vale lembrar que ele é cego de nascença. Então, aos 7 anos, ele já ganhou o primeiro prêmio. E hoje ele já ganhou inúmeros prêmios nacionais e internacionais. Ele é pianista e compositor. Extraordinário, desde 2 aninhos. Um garoto sérvio, Dusan Kirtolika. Difícil de dizer esse nome. Mas esse garoto, ele desenha desde os 2 anos de idade. Ele desenha animais que ele nunca viu. Com 2 anos, o seu universo de conhecimento não é tão grande, mas ele desenha animais que ele desconhece, com uma riqueza de detalhe impressionante. E seus desenhos são extraordinários, né? Também vale a pena acompanhar esse garoto sérvio. São esses alguns que a gente trouxe aqui para vocês. E uma informação interessante do Censo Escolar Brasileiro de 2020. O censo nos aponta que existem 24 mil estudantes com perfil de altas habilidades e superdotação no Brasil. Não é um caso a se pensar? Será que nós trabalhamos devidamente essas crianças com altas habilidades? Eu acho que não. Eu acho que o serviço educacional, não só no Brasil, mas vou falar de onde a gente conhece, ainda não está à altura dessas crianças com altas habilidades e chamadas, não se chama mais assim, mas, né, altas habilidades. Não vou falar superdotação porque já não está mais adequada essa palavra, né? E segundo a Organização Mundial de Saúde, 5% da população mundial nasce com altas habilidades. Então, é uma questão que a gente precisa se debruçar, não é mesmo? Agora, falando dos talentos inatos, vamos lembrar Allan Kardec, que no Livro dos Espíritos, na questão 219 do capítulo 4, fala da pluralidade das existências. Na questão 219, Kardec faz a seguinte pergunta: qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como a língua, o cálculo, etc. Aí vem a resposta. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual não tem consciência. De onde queres que elas venham? Porque o corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. E na questão subsequente, 220, a pergunta de Kardec: em mudando de corpo, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, gosto pelas artes? Sim, se
né? Pode perder, então, certas faculdades que já foram adquiridas? Sim. Se conspurcou essa inteligência ou se fez dela mau emprego. Interessante isso. Aí a gente consegue perceber que esses talentos inatos trazem aquilo que adquiriu em outras existências. Então, muitos trazem para a recente existência todo aquele arcabouço de conhecimento num determinado setor da vida, como, por exemplo, a música, ou as matemáticas, né, ou cálculos, como no caso de Pascal. Então, é isso que a gente queria trazer para vocês. Muito interessante tudo isso que a gente está vendo, e vale a pena a gente refletir. E aí nós queremos convidar vocês, você que nos assistiu, você conhece algum caso de algum talento inato, alguma criança talentosa, né, que vale a pena colocar aqui? Bota aqui nos comentários, coloque aqui que a gente vai gostar de pesquisar e a gente vai estudando junto. No próximo vídeo, vamos falar da reencarnação de Maria, nada mais, nada menos que a mãe de Jesus. Vamos juntos, vem conosco nessa caminhada de conhecimento e de expansão de consciência, de conexão. Até mais.